E se eu te dissesse que a felicidade não é algo pelo qual você fica esperando, que não é algo que simplesmente aparece quando a vida resolve se tornar mais fácil? E se eu te dissesse que felicidade é uma decisão? Uma decisão que você toma, mesmo quando tudo parece pesado, mesmo quando parece que o mundo inteiro está em cima dos seus ombros. Eu sei que é uma verdade difícil de engolir, tá? Mas a vida, ela não foi feita para ser confortável o tempo todo. Os desafios, eles vão chegar sem avisar. A dor, ela vai aparecer sem bater na porta. E de vez em quando, a sensação que você tem é que você está carregando o peso de tudo sozinho. Só que no meio disso tudo, existe uma escolha. E essa escolha só você pode fazer. Você pode decidir se impulsionar em direção à felicidade. E não porque a vida é perfeita, mas é justamente porque ela não é. E aqui eu não estou falando de você fingir que tá bem, de você fingir que está tudo bem. Nem de colocar um sorriso no rosto, né, para disfarçar o que você sente. Mas é sobre entender que felicidade não depende do que está acontecendo do lado de fora. Ela depende da sua força interior, da sua forma de pensar, da sua disposição para você encontrar luz quando tudo parece escuro, sabe? Encontrar uma luz no fim do túnel, uma saída no fim do túnel. O nosso cérebro, ele é programado para se adaptar, para mudar a forma como a gente vive as experiências. Então, isso significa que você tem o poder de remodelar os seus pensamentos, os seus sentimentos, que você pode treinar a sua mente para perceber o que é bom, mesmo quando as coisas não estão fáceis. E isso não é mágica, isso é um processo. E tudo começa com uma decisão. Você precisa focar no que você pode controlar e o que é as suas atitudes. Você pode controlar as suas atitudes, não pode? Agora, imagina se você parasse de esperar por um momento perfeito e começasse a encontrar a felicidade, começasse a criar felicidade exatamente de onde você está e com o que você tem agora, com o que você tem hoje. Imagina só a liberdade de saber que não importa o que aconteça do lado de fora, nada, nem ninguém pode roubar a sua paz e a sua alegria. E isso não é fantasia, digo mais uma vez, não é mágica. É a realidade, está ao seu alcance. Só que exige uma coisa muito importante: coragem. Exige que você se impulsione todos os dias, mesmo quando você não tiver fim, mesmo quando você não sentir vontade para isso. Porque a felicidade, ela não é um lugar de chegada, digamos assim, ela é um caminho. É o passo que você escolhe dar, é a escolha que você faz. E de verdade, isso importa pra caramba, porque quando você aprende a ser feliz, mesmo no meio das dificuldades, a sua experiência de vida vai mudar para sempre. Ela muda para sempre. A dor pode até estar lá, mas ela perde o poder de definir quem você é. O estresse vai vir, sempre vem, né? Quem hoje é isento de estresse? Só que a sua resiliência frente às situações muda. Você começa a enxergar oportunidades onde antes você só enxergava um cenário de tristeza, onde você só via obstáculos. E você vira a pessoa que controla a sua própria felicidade. Em vez de deixar que as circunstâncias façam isso por você. E isso muda tudo. Não só o que você sente hoje, agora, mas como você vai se sentir amanhã e todos os dias daqui para frente. Então, guarda isso. Felicidade é seu direito, mas também é sua responsabilidade. Não é esperar a vida ficar mais fácil. É você se impulsionar em direção à felicidade, a encontrar alegria, mesmo quando ela está difícil de ser encontrada. Lembra que a jornada ela não vai ser perfeita. Ela vai te testar o tempo todo. Só que a recompensa
é você viver de forma plena, de forma profunda. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. É sobre como tornar essa escolha real, como construir a felicidade dentro para fora e como continuar avançando, não importa o que aconteça. Você deve isso a si mesmo. Descobrir o poder de escolher a felicidade, mesmo agora na situação em que você está hoje. E para a gente continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. O que realmente significa felicidade para você? Pensa um pouquinho. É o quê? Um sorriso no rosto? Um sorriso rápido? É um momento de alívio ou é algo mais profundo? É algo que preenche a sua alma, mesmo quando o mundo parece horrível, né? Muita gente persegue a felicidade como se fosse um troféu, ligado a conquistas, a posses ou a aprovação dos outros. Só que a verdadeira felicidade, ela vai muito além dessas coisas superficiais. Ela não é um barato temporário, é uma sensação rápida. Não é só reagir a uma boa notícia, então você só é feliz quando tem boa notícia, mas ela é uma coisa constante. É uma chama, né, que arde dentro de você e é constante. É uma sensação profunda de paz, de significado, que nada e ninguém pode tirar de você. E quando você entende isso, você descobre essa verdade que muda tudo, que a felicidade ela não está do lado de fora. Ela é cultivada aqui dentro. E esse tipo de felicidade, ela não vem de fugir da dor ou evitar emoções difíceis, né, ruins. Vem de você aprender a viver por inteiro, com todas as suas lutas, com todas as imperfeições. Ela vem de você encontrar força para dizer o seguinte: eu sou o suficiente. Mesmo quando a vida tenta te convencer do contrário. Saiba que a felicidade duradoura, ela está ligada a viver com propósito. Quando as suas ações estão ligadas aos seus valores, quando você se conecta de verdade com outras pessoas e quando você decide continuar evoluindo. E tem uma ferramenta que ajuda demais nesse processo, que é a gratidão. Ela reprograma o seu cérebro para enxergar o que é bom até nas pequenas coisas. Quando você foca no que está funcionando, no que você tem, em vez do que está faltando. Tudo muda quando você começa a pensar assim. Quando você começa a ser grato pelo que você tem. E não reclamar pelo que você ainda não tem. A alegria cresce aí. E você fica mais resistente, capaz de achar uma saída mesmo nos momentos mais difíceis. Então pensa, quanto tempo você gasta perseguindo coisas que não trazem felicidade de verdade? Aprovações, posses, status. Elas até te dão uma satisfação na hora, é óbvio, te dão uma sensação boa. Só que logo elas criam um vazio. E a verdadeira felicidade não é assim. A verdadeira felicidade ela é estável. Ela não exige nada de fora. Ela cresce de dentro para fora, na verdade. Pensa na felicidade como um jardim, tá? Bem cuidado, enraizado em quê? Propósito, autoaceitação. E ela floresce na conexão, no sentimento de pertencimento. E na escolha que você faz todos os dias de encontrar significado, não importa a situação que seja. E é óbvio que isso não é fácil, mas é possível. É uma habilidade, digamos assim, que você desenvolve. Pensa como se fosse um músculo. E realmente, um músculo que você precisa fortalecer todos os dias, igual quando você vai para academia. Quando você entende isso, você para de depender das condições imprevisíveis da vida. Você para de achar que felicidade é um prêmio para quem tem uma vida perfeita, porque não existe, tá? Não existe. Percebe que é um estado que você pode criar agora, tá? Mesmo que o caminho esteja difícil, cheio de obstáculos, de pedras. Ter essa consciência te liberta. Tira você da espera da frustração, te dá controle. Você passa a ver os problemas como pano de fundo e não mais como o enredo principal da tua vida. Você começa a investir a sua energia no que você pode moldar,
seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas diárias. Essa mudança, ela é poderosíssima, porque tira você do papel de vítima, sabe? Ela te coloca como no papel principal de criador. Ela te convida a assumir responsabilidade pela sua experiência emocional e a se impulsionar para a alegria, apesar dos desafios. Então, quando você entende que felicidade é habilidade, é prática, é decisão, você abre essa porta de transformação para a tua vida. Você se dá permissão para prosperar, não porque a vida é fácil e nunca vai ser, mas porque você se recusa a deixar que as dificuldades apaguem quem você é, apaguem a sua luz, entende? E essa é só a base, tá? De tudo que vem a seguir aqui nesse vídeo. O motivo pelo qual você vai continuar se impulsionando, crescendo e escolhendo a felicidade todos os dias. Então, nessa primeira parte aqui do vídeo, guarda essa verdade. A felicidade duradoura você pode começar a construir agora, tá? Então, para darmos continuidade, pega o seu café hoje. Hoje eu já vou falar para você que é melhor que você traga a garrafa inteira para o seu lado, porque o vídeo é bem profundo, o vídeo vai ser longo. Eu tenho muita coisa para compartilhar com você sobre isso, tá bom? Então vamos continuar. E essa construção, ela pode começar com algo muito simples, como respirar fundo antes de responder, anotar coisas pelas quais você é grato, ou até mesmo se tratar com gentileza. Quando aquela voz crítica na sua cabeça começa a falar mais alto. Então, essas pequenas atitudes, elas passam uma mensagem direta para o teu cérebro de que tá tudo bem, que você tá seguro, que você merece essa paz. E aí a sua mente, ela começa a esperar esses momentos de calma e alegria no teu dia. Biologicamente, isso ajuda a reduzir os hormônios de estresse e aumentar aquela sensação gostosa, boa, de contentamento. E isso não é um papo motivacional, já quero deixar isso bem claro, tá? Isso é ciência, isso é real, é mensurável e está 100% sob seu controle. Quando você cria esses hábitos, não é que esteja ignorando os problemas que estão ao seu redor. Você está, na verdade, aprendendo a encarar a vida com mais força. Você está treinando a sua mente para encontrar o que tem de bom, sem precisar negar os problemas, sem negar a dor. E essa é a base da felicidade que dura. Sabe aquela chama constante? Então, que continua acesa, mesmo quando parece que tudo ao redor está escuro. O melhor é que essas pequenas ações, elas estão ao alcance de qualquer pessoa. Não importa o tamanho da sua dificuldade agora. Você pode começar sim a fortalecer esse músculo da felicidade hoje. Passo a passo. Não é fácil, já falei e repito. Requer determinação. E especialmente quando parece que nada está mudando, porque de fato nada vai mudar assim tão rápido. Mas é sem dúvida, a forma mais poderosa de você encarar os problemas, né? De você recuperar o seu bem-estar emocional. Você entendendo isso, você começa a usar a felicidade como uma prática diária. E essa prática, ela vai ficando mais forte com o tempo, lembra? É um músculo que precisa ser fortalecido. Então, cada dia que você pratica, mais forte ele fica. E aos poucos, a felicidade, ela deixa de ser um sonho distante, uma utopia, e passa a ser algo real, passa a ser vivido. E a dor, né? E o desconforto? Eles vão aparecer, né? Porque fazem parte da vida. Só que você começa a encarar isso de frente. Você começa a entender que o verdadeiro crescimento ele vai começar a partir daí. Porque muita gente foge do desconforto. Porque ele realmente assusta, né? Quem não se assusta com desconforto, não é verdade? Ele mexe com a gente. Só que resistir à dor só dá mais poder para ela. Quando você escolhe se inclinar, encarar de frente os momentos difíceis, é aí que você começa a construir a resiliência, sabe? Aquela capacidade de você voltar mais forte da situação. E eu faço pós-graduação em neurociência e cada vez que eu entendo mais sobre o cérebro, eu fico encantada com ele. O cérebro humano, ele é incrível.
ele se adapta. E se você se expor a desafios, pode aumentar a sua força emocional. Ou seja, a dor, ela pode virar matéria-prima para a sua transformação. Então, o desconforto, no fim das contas, não é mais o inimigo. Ele não passa a ser mais inimigo, sabe? Ele passa a ser um sinal de que você está expandindo os seus limites, entrando num território novo. E é nesse território que o crescimento vai acontecer. Eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro aqui o que eu quero te passar. Mas pensa, deixa eu te falar uma coisa. Tem pesquisas que mostram que quem aceita o desconforto, sem brigar com ele, sente menos ansiedade e desenvolve mais resiliência. Não é resiliência a palavra, é resistência mental. Então, não é sobre procurar dor de propósito, tá? Não tô dizendo aqui pra você ser um sadomasoquista. É sobre você parar de fugir de tudo que parece difícil. Quando você para de evitar, o medo perde a força sobre você. E aí você começa a ver os desafios não como punição mais, mas como um caminho. Essa mudança de visão é essencial para você conseguir se empurrar rumo à felicidade, mesmo em tempos complicados, entende? Entenda que a vida, ela não vai ser 100% livre de luta. Só que a sua relação com essas lutas pode mudar. Você pode treinar a sua mente para encarar o desconforto com curiosidade agora. E não mais com resistência, né? Com coragem, não querendo fugir a todo custo. Cada vez que você decide ficar presente no meio das dificuldades, você fortalece os seus músculos emocionais, você fica menos reativo, menos controlado pelo medo, mais centrado no seu próprio poder. Se atente aqui que eu não estou dizendo para você se tornar frio ou indiferente aos problemas, tá? Mas é sobre sentir de verdade, mas não deixar que a dor defina quem você é. É aceitar que alegria e tristeza podem caminhar juntas, sim. E quando você se permite sentir dor, sem se julgar por isso, você cria espaço para cura. E para que a felicidade cresça junto, entendeu? Essa aceitação cala aquela voz interna que vive dizendo para você que não deveria sentir isso, ou que você precisa consertar tudo rápido. Em vez disso, ela vai abrindo um espaço para compaixão, para entender que a cura é um processo. Entenda que encarar o desconforto exige muita coragem. E essa coragem, ela muda a forma como o seu cérebro reage ao estresse, diminui o medo, cria uma sensação de segurança interna. E quanto mais você pratica, mais o seu corpo aprende a se autorregular. Você fica mais calmo, mesmo quando a vida está bagunçando tudo. E essa mudança biológica, quando acontece, né, toda essa questão, ela se torna uma base para a sua resiliência emocional. Então, quando você entende que resistir à dor só prolonga o sofrimento, você se liberta. Aprende a atravessar os novos desafios em vez de ficar preso neles. Essa mentalidade, ela transforma a luta em ponte. E como assim? Pensa que é uma ponte que liga você à sua força, que liga você ao seu crescimento. É a sua capacidade de escolher alegria, mesmo nas fases mais difíceis. E aí entra um ponto aqui muito importante. A forma como você se trata nesses momentos conta e muito. Eu queria que todo mundo entendesse que autocompaixão não é fraqueza. Na verdade, é a forma mais forte de gentileza que você pode oferecer a você mesmo. Vamos falar a verdade? Nas fases mais difíceis da nossa vida, a voz mais dura que a gente ouve geralmente é a nossa. Então, nesse momento, você se critica, você se julga e acaba se afundando ainda mais. Mas olha só, a autocompaixão, ela reduz a ansiedade, a depressão, o esgotamento. Ela acalma o seu sistema nervoso. Ela cria um espaço para você se curar, para você crescer. Então, ser o seu próprio aliado, especialmente quando tudo está pesado demais, é um ato de coragem.
Então, a autocompaixão, ela é reconhecer a sua dor, só que sem culpa. É falar com você, consigo mesmo, como falaria com uma pessoa que você ama, com um amigo, por exemplo. Como que você fala com uma pessoa quando está passando por alguma dificuldade? Normalmente é com muita paciência, com compreensão. Até a forma que você fala é mais suave. Claro que isso não significa se isentar de responsabilidade, nem passar pano, né, para as coisas. Significa reconhecer que ser humano é errar, é ter lutas, é sentir dor, sim. E aí, quando você aceita isso, você quebra esse ciclo de autocrítica, sabe? Que drena a sua energia e que rouba a sua felicidade. Esse jeito gentil de se falar muda tudo. Reprograma o seu cérebro para responder com calma e não com bagunça, com caos. Então, em vez de lutar contra si mesmo, você deve construir uma base interna firme, tá? Para atravessar qualquer fase difícil. Então, você aprende a se confortar quando o mundo parece que está contra você, né? E quando o mundo parece difícil, frio, horrível. E conforme você vai praticando a autocompaixão, a sua resiliência emocional cresce. Já falei isso antes. Você para de gastar energia se destruindo, né? E aí você troca a posição dessa energia, você foca em outra coisa, você começa a usar ela para buscar as soluções de crescer, né? De se curar diante dessa situação. Então, quanto mais gentil você é com você mesmo, mais difícil é para a dor te derrubar. A autocompaixão, ela diminui o cortisol, sabia? Que é o hormônio do estresse. E aumenta um outro hormônio da conexão e segurança. Então pensa, muda até a forma como seu corpo lida com o estresse. Você fica mais calmo, mais centrado. E essa base, ela é fundamental quando você está tentando ser feliz em tempos difíceis. Sem autocompaixão, o esforço fica pesado, cansativo. É impossível de sustentar. E aqui vai mais uma chave, tá? Felicidade não depende de perfeição. Você não precisa ser impecável para merecer alegria. Não precisa ter tudo resolvido para ter paz. Quando você se permite sentir compaixão por si mesmo, você se dá permissão para ser imperfeito e ainda assim digno. Então, tira da sua cabeça essa ideia de punição e leva para a aceitação. Da frustração, você passa a ir para a paciência. E é nesse terreno fértil, regado com amor próprio, que a felicidade cresce de verdade. Então, quando a vida estiver pegando pesado com você, começa assim. Suaviza sua voz interna, fala com você mesmo com gentileza, com paciência. Reconhece o que você já fez. Reconhece a sua dor e reconhece a sua coragem. Eu sei que parece um ato simples, mas ele é poderoso. Ele reorganiza as conexões do seu cérebro, ele cura feridas emocionais e fortalece a sua vontade de continuar. Autocompaixão não é um atalho nesse caminho para a felicidade. Pensa na autocompaixão como uma estrada principal. E quanto mais você pratica, mais forte fica a sua capacidade de sentir alegria. Não importa mais o tamanho do desafio. Ela passa a ser a sua base. E esse é o seu poder. Agora presta atenção aqui. As pessoas, essa parte é muito importante. Se você ficou até aqui, continua, porque essa parte é extremamente importante. As pessoas e os ambientes que você escolhe ter por perto influenciam muito mais a sua felicidade do que você imagina. A sua mente pensa nela como uma esponja, tá? Ela absorve a energia, as atitudes, as emoções de quem está ao seu redor. A ciência já provou isso inúmeras vezes. As conexões sociais são um dos maiores indicadores de felicidade e bem-estar duradouros, digamos assim. Então, quando você passa tempo com quem te eleva, que acredita em você e apoia o seu crescimento, você cria uma base sólida para a alegria. Agora, pensa o contrário. Quando esse ambiente é tóxico, é óbvio que ele vai drenar a sua energia. E aí fica muito mais difícil você se empurrar na direção da felicidade. Então, cada conversa, cada interação, ela manda sinais para o nosso cérebro
E eles podem aumentar ou diminuir a sua esperança e o seu otimismo. Quando você se cerca de boas influências, o seu cérebro ele começa a esperar coisas boas. E essa resposta biológica, ela aumenta a sensação de segurança e de calma, ela reduz o estresse e ela te deixa mais forte para lidar com as dificuldades. O músculo da felicidade não cresce só com o trabalho interno. Ele também se fortalece com as pessoas, os lugares que te acolhem, que te inspiram a ser sua melhor versão. Escolher o seu ambiente também é um ato de coragem. E principalmente de respeito por você mesmo. Significa colocar limite quando é preciso. É dizer não para tudo que queira roubar a sua paz. Significa ser intencional com o que você consome, com o que você assiste, com o que você lê, com o que ouve. Porque cada influência ou te ajuda a crescer ou ela te bloqueia. Quando a vida aperta, você precisa proteger a sua energia emocional. Isso aqui é fundamental, tá? Você não pode oferecer nada se você está com o copo vazio. Então, enche ele com positividade, com incentivo, com esperança. Eu não estou falando para você se isolar. Não estou dizendo isso, mas é construir um sistema de apoio que te sustente nesses momentos de dificuldade, de tempestade. E às vezes as pequenas mudanças já fazem diferença. Então, tem um momento de silêncio por dia, eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Consome conteúdo positivo, aproveita, maratona os vídeos aqui do canal, manda mensagem para alguém que entende você. Isso reforça que você não está sozinho nessa. Felicidade, ela não é uma batalha solitária. A conexão, ela pode curar e fortalecer você. O seu ambiente, ele também pode servir como lembrete do seu propósito. Você precisa se cercar de símbolos, dos seus objetivos, de pessoas que compartilham seus valores e de hábitos que te mantêm no caminho, mantém a sua motivação viva. Esses apoios, eles te lembram por que vale a pena se empurrar em direção à felicidade, sabe? Eles guardam espaço para a sua transformação e te incentivam quando a sua força parece acabar. Quando você investe na qualidade dos seus relacionamentos e do seu ambiente, você está investindo no seu próprio bem-estar. E isso é amor próprio na prática. Fortalece a sua decisão de continuar, mesmo quando a vida te empurra contra. O ambiente certo, ele vira a sua plataforma de lançamento. Ele te impulsiona com força, entendeu? Com esperança. Então, proteja a sua energia. Escolha suas influências com sabedoria. E lembre o seguinte: felicidade não é só um sentimento passageiro. Ela é ancorada em propósito. Então, quando a vida está difícil, você precisa ter clareza sobre o porquê continuar. É como ter uma bússola, né, para guiar os seus passos. Propósito, eu amo falar sobre propósito. Ele é aquela razão profunda que te move. O significado por trás das suas lutas e da sua alegria. Pessoas com forte senso de propósito têm mais resiliência, mais saúde mental e uma felicidade mais duradoura. O propósito, ele transforma obstáculos em oportunidades, porque começa a conectar você a algo maior que a dor daquele momento. Ele vai alimentando o seu compromisso de seguir em frente, mesmo quando o caminho não está tão fácil. Sem propósito, os desafios eles parecem sem sentido, parecem mais difíceis. Você perde a direção, você fica preso no ciclo de sofrimento. E o propósito, ele acende um fogo dentro de você que ele não se apaga. Te lembra que o que você faz importa, que o seu crescimento importa e que a sua vida ela tem valor. Não importa o problema, não importa o desafio. Essa conexão com o significado reorganiza o seu cérebro para focar no longo prazo e não só no conforto imediato. Treina a tua mente para você ver cada luta, cada problema como parte de um todo, sabe? De uma história maior. E é a sua história. É uma história que vale a pena ser vivida. E o propósito, ele também traz clareza, né, para suas escolhas diárias, quando você sabe o que importa de verdade. Porque você começa a alinhar suas ações com os seus valores.
Quando você sabe o que importa para você, você começa a fazer escolhas mais inteligentes. Esse alinhamento, né, entre as suas ações e os seus valores, ele cria uma harmonia entre quem você é e o que você faz. Então, ele constrói integridade, respeito próprio e um profundo senso de satisfação. Então, cada pequeno passo em direção ao seu propósito vira uma fonte de felicidade, porque confirma que você está vivendo de forma autêntica e não só deixando a vida passar no modo automático. Esse foco, ele fortalece a sua resiliência emocional, porque te dá um porquê mais forte do que o quão difícil ou quão doloroso é o momento. Entenda que o propósito ele vai ativar áreas no nosso cérebro, né, ligadas à motivação, à recompensa. Então, quando você se conecta com ele, o seu cérebro ele vai liberar substâncias que aumentam a sua energia, né, o seu otimismo. Esse estímulo natural alimenta a sua capacidade de suportar dor, desconforto, sem perder a esperança. Então, corpo e mente, eles ficam meio que aliados, entendeu? Eles viram aliados. Eles trabalham juntos em direção a um objetivo que inspira, que fortalece. O propósito, ele vai transformar a felicidade de algo aleatório para uma jornada intencional. É uma jornada que você conduz com coragem, né, com essa visão. E olha, encontrar propósito não exige grandes conquistas. Quem ouve, quem vê aqui os outros vídeos, quem assiste os outros vídeos do canal, sabe que eu sempre falo isso, né? Não exige grandes conquistas ou mudanças, né, que mudam o mundo. Mas pode ser tão simples, né, quanto se comprometer com o crescimento, com o amor, com o serviço. O que importa é que ele seja profundamente verdadeiro para você. Que fale a sua alma, né? Que toque a sua alma, que desperte a sua paixão. Quando você abraça isso, você entende que buscar felicidade deixa de ser se forçar a sentir alegria e passa a ser a viver com significado. O propósito, ele vira sua âncora nas tempestades. E é como se fosse uma luz guiando ali pelo caminho. Isso não é luxo, tá? Isso é necessidade. Para que você tenha uma felicidade que dure. Se você quer uma felicidade que dure, é necessário ter esse alinhamento. Porque o propósito ele vai te dar força para se levantar toda vez que a vida te dá uma rasteira. Ele vai dar significado às dificuldades que você passa, né? E torna a alegria sustentável. Quando você segura firme o seu propósito, você deixa de ser vítima das circunstâncias, você passa a ser o criador da sua história. Essa mudança, ela acende uma transformação. Ela te impulsiona a continuar, a acreditar e escolher a felicidade, não importa o que aconteça. O propósito, ele se torna a sua estrela guia, né? Então, siga com coragem e a felicidade, ela vai seguir você. Agora, vamos falar aqui de algo mais importante. Mais importante não, uma outra parte importante disso tudo. A perfeição, ela é um mito, tá? É um mito que prende muita gente em ciclos de frustração, decepção, comparação. Então, não fique esperando pelo cenário perfeito, pela versão perfeita de você. Isso só adia a felicidade. A verdade é que a felicidade ela mora no progresso, não na perfeição. Então, cada passo à frente, por menorzinho que seja, por pequenininho, né? Por mais que pareça tão simples, tão pequeno, é uma vitória que merece ser celebrada. Então, quando você troca o foco do resultado impecável pelo crescimento constante, você solta esse peso das expectativas irreais e você abre espaço para alegria. Então, reconheça pequenas conquistas, isso aumenta a motivação. Eu estudo muito isso, né, em neurociência. Quando a gente começa a valorizar o processo, isso nos deixa mais motivados, mais confiantes a continuar. Então, celebrar o progresso reprograma o nosso cérebro para associar esse esforço à recompensa. E aí isso torna mais provável que você continue, mesmo nos dias difíceis.
esse ciclo positivo, ele fortalece esse músculo da felicidade, ele alimenta, né, a sua resiliência. Em vez de ficar preso no que ainda não alcançou, você se enche de energia pelo que já conquistou. Aceitar a imperfeição também é abraçar a sua vulnerabilidade, né? É coragem para você dizer: eu sou um trabalho em andamento, eu tropeço, eu caio, mas eu levanto e continuo. A vulnerabilidade, ela quebra o muro de vergonha, de medo, e abre espaço para conexão e crescimento. Então, quando você celebra a sua jornada, você suaviza a sua voz, a voz crítica interna que a gente falou, e dá lugar a uma voz compassiva, que incentiva com paciência e com persistência. Então, você começa a ver cada desafio como uma lição, um degrau, e não mais um beco sem saída, entende? Isso reduz o estresse, porque você para de lutar contra o fluxo natural do progresso. Você deixa de comparar o seu começo com o meio do caminho de outra pessoa. E você passa a valorizar o seu próprio ritmo. A felicidade, ela floresce dentro de você. Então, reconhecer o seu progresso é reafirmar o seu valor, é construir confiança. E essa confiança, ela te ajuda a atravessar os dias difíceis, porque você sabe, você já superou antes e pode fazer de novo. Abrir mão da perfeição é libertador. Te libera da pressão de ser suficiente para os outros e te permite ser suficiente para você. Ela te convida a viver o presente e apreciar o processo bagunçado, digamos assim, só que com significado, né? Mais bonito de se tornar quem você é. Então, quando você se compromete a celebrar o progresso, você constrói uma base sólida para a felicidade. E essa base, ela te sustenta nos piores momentos e te leva à transformação. E aqui me leva, então, a gente entra aqui na última parte. A decisão de se esforçar para ser feliz todos os dias é o compromisso mais profundo que você pode fazer. Não é uma escolha de um dia e nunca mais. É um ato contínuo de coragem, de amor próprio. A vida, ela vai te testar. Só que cada dia que você escolhe continuar, você fortalece a sua determinação e remodela o seu futuro. Esse compromisso é a âncora que te mantém firme nas tempestades. É a bússola que vai te guiar nos dias de incerteza. É declarar: eu não vou ser definido pelas dificuldades, mas pela minha busca por alegria e paz. Assumir esse compromisso exige abraçar o desconforto, a incerteza e às vezes até mesmo o fracasso. Mas é isso que acende a transformação. Quando você decide continuar, mesmo com medo, com dúvida, você acessa dentro de você uma força capaz de mover montanhas, entende? Essa força, ela cresce a cada pequeno passo. A cada momento que você escolhe esperança e ação. E quando você fizer isso repetidamente, você treina a sua mente para criar experiências positivas. Esse hábito, ele muda até a sua identidade, sabia? Você começa a se ver como alguém que persevera, alguém que valoriza a alegria e que merece paz mesmo nas tempestades. Quando a felicidade se torna parte de quem você é, você cria um impulso que não para mais. Então lembra, esse compromisso não é sobre perfeição, é sobre persistência, paciência e compaixão. Haverá dias difíceis e tudo bem. O que importa é voltar e seguir. Cada compromisso com você é um voto pelo seu futuro. E essas escolhas, elas constroem a vida que você quer viver. Você se torna o arquiteto da sua felicidade. E nada, nem ninguém pode tirar isso de você. Para finalizar, eu quero dizer que essa jornada, ela não é fácil, mas vale cada passo, tá? Escolher ser feliz, mesmo quando é difícil, é um ato revolucionário. Eu acho que eu já falei muito hoje. Acho que vai ser um dos maiores vídeos aqui do canal. Mas eu queria trazer essa visão mais completa de como eu entendo a felicidade, do que eu aprendi sobre felicidade. E a gente pode construir esse lugar de segurança dentro da gente, um lugar onde a gente pode ir quando o mundo parece desabar. Eu espero de verdade que muitas pessoas tenham chegado até aqui, que não tenham desistido pelo meio do caminho. Espero que eu não tenha sido, como é que fala? Espero que eu não tenha falado demais prolixa. Espero que tenha sido claro essa linha de raciocínio
E obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu vou deixar, né, uma playlist para que você dê continuidade a essa jornada de despertar, essa jornada em direção a uma vida com mais sentido, com mais significado, para que você passe a acordar sabendo por que você está acordando, como você quer viver o seu dia, a sua vida. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.